Acabou agora há pouco no Allianz Parque, Palmeiras 0, Cruzeiro 0 pelo Campeonato Brasileiro. Palmeiras com um a mais, metade do segundo tempo, não conseguiu ganhar do Cruzeiro. Inclusive, o Cruzeiro jogou melhor, tá? A gente pode discutir aqui problemas de arbitragem, acho que tem reclamação até infelizmente para os dois lados, mas eu acho que isso não, em nada apaga a péssima atuação do Palmeiras, mais uma vez, o quanto o time tá inseguro. Bom, vamos lá, eu sou o Bruno Gaspar, você tá no canal Papo Palestra. Eu vou pedir agora para você deixar o seu like, o seu comentário ajuda demais aí. Vocês até estão vendo bastante vídeo, mas estão deixando um pouco like, então se puder, sei que às vezes é meio chato, mas ajuda demais, cara. Se inscreva no canal, que também ajuda muito. Vamos lá, cara. Eu vou começar do começo, tá? Separei alguns pontos até pra não me perder, já que eu sou meio prolixo. Então eu queria falar direto com vocês alguns pontos que eu vi desse jogo. Tô bem chateado, bem frustrado. Esperava uma vitória do Palmeiras, esperava uma recuperação desse momento complicado. Viemos de uma semana, estamos encerrando aí 3 jogos, né? Domingo passado, quinta e domingo agora, que perdemos pro Flamengo, ao meu ver, jogando até melhor que o Flamengo, mas faltou fazer o gol. Os gols, né? A gente até fez um, mas faltou fazer mais gols e não tomar gols. Teve muito problema de arbitragem, concordo. Aí fomos até Quito, foi um vexame ao meu ver, 3 a 0 contra a LDU. Acho que a gente subestimou o time e tal, não sei o que. E aí eu esperava a gente encerrar a semana com um gás aí. Não é fácil, o Cruzeiro é simplesmente o terceiro melhor time do Campeonato Brasileiro. A gente tá falando, né, de um time que liderou uma boa parte do campeonato, inclusive. O elenco recheado, um time muito bom. Mas assim, eu esperava o Palmeiras se impor mais aí em casa, né? O Palmeiras não joga bem contra os times da ponta da tabela. E mais uma vez, não jogou bem contra o Cruzeiro. Eu sei que não é querendo ser chato, não é querendo, mas não jogou. Eu tava aqui torcendo muito para que jogasse bem. E infelizmente não jogou. Não vou aqui mentir, né? Primeiro vamos lá. O que eu anotei aqui no começo aqui. Primeiro ele colocou Bruno Fux como volante. Eu já começo a não entender nada. E por que não entender nada? Bruno Fux, pra mim, fez um excelente mundial. Lá atrás, um excelente super mundial. Aí beleza e tal, ficou aquele negócio, às vezes ele era titular na zaga, tal, não sei o que. Aí joga muito bem. Agora qual foi o jogo que ele enfim, ele tava fazendo vários jogos bons, agora me fugiu qual jogo ele faz muito bem. Mas ele fez algum jogo muito bem. E aí pedem ele. Ali ele foi muito bem. Ah, desculpa, lembrei. Ele foi muito bem na data FIFA, né? Na data FIFA atuando como volante, beleza. Bruno Fux. Vai com o Bruno Fux contra o Flamengo. Quer dizer, o Murilo aparentemente tinha condições, mas ele optou pelo Bruno Fux contra o Flamengo. Ele de fato vai mal contra o Flamengo. Eu não discuto isso. Mas aí parece o seguinte: pô, se o Abel tá entendendo que o Bruno Fux é a melhor escolha, ele vai mal, ele já tira o Bruno Fux na Libertadores. Aí agora o M. Martins foi mal, ele já volta o Bruno Fux. Que isso me mostra, que é até o segundo ponto que eu anotei, que o Abel tá inseguro. Entendeu? O Abel tá inseguro. E qual que é o problema disso? Pra mim, ele tá passando essa insegurança pros jogadores. Então, o que eu tô sentindo, o que eu senti muito hoje, são os jogadores inseguros. Coisa que era raro você ver o Abel ficar mudando o time, porque o cara foi mal em uma partida, muda o time, sai do time e tal. E é o que tá acontecendo. É o que aconteceu com o Bruno Fux, aí com o M. Martins, aí volta o Bruno Fux. Enfim, então já achei um pouco estranho essa escalação do Bruno Fux. Não que eu não acho que ele deveria ser escalado. Eu acho até que ele não comprometeu, acho que ele fez mais uma partida segura. Só que o Abel tá me parecendo estranho, entendeu? Aí beleza. Aí o que acontece? O que eu senti lá no começo? Então, essa escalação me passou isso e tal, beleza. Aí a gente começa o jogo, o Palmeiras entrou muito pilhado. Me lembrou o jogo contra o Corinthians, tá? Por quê? Porque, não sei se vocês lembram, teve toda uma pressão naquele jogo contra o Corinthians, o Palmeiras pilhado, Aníbal Moreno vai lá e faz uma falta e é expulso. Foi um idiota, por quê? Porque tava pilhado, o time tava pilhado. Eu senti o time pilhado. Logo no começo do jogo, o Andreas Pereira dá um carrinho que foi na bola, não foi nada, não aconteceu nada, mas dá um carrinho já, meio um tomzinho acima. Então eu tô sentindo o time assim, querendo demonstrar, sabe? Querendo, enfim, responder algo, querendo pilhado, o time pilhado. E aí, culmina na entrada do Gomes, que o VAR foi chamado e ele quase é expulso ali com o comecinho do jogo. Eu não sei se era pra ele ser expulso, não era. Pra mim, ele chuta a bola, se ele deixa o pé, cara, de fato pra mim é discutível, ele deixou, foi proposital, foi uma continuação do movimento, enfim, de fato não sei. O juiz deu o amarelo, mas fato é, independente agora, não tô discutindo, não tô passando pano, não passando pano, ou falando que a arbitragem errou ou acertou. Não é esse meu ponto. Meu ponto é, correu um risco desnecessário por entrar pilhado demais. Coisa que o Palmeiras não acontecia com o Palmeiras. Acho que o Abel Ferreira tá perdendo a mão
né, esse ano, tava perdendo a mão, veio o Vitor Roque e o Flaco Lopes, se encontraram e o time deu uma mudada e foi a segunda fase desse ano agora, que é o encontro de Vitor Roque e Flaco Lopes pós Super Mundial, que o Palmeiras passa a jogar bem, mas eu vejo que ele tá de novo perdendo a mão, de novo voltando, então ele tá perdendo a mão do time, perdendo a mão de coisas. O Palmeiras era muito sólido defensivamente, não tá sendo mais sólido defensivamente, tá perdendo coisas que ele sempre teve. Entendeu? Então eu não sei o que tá acontecendo, óbvio, não sei o que tá acontecendo, mas pra mim o Abel tá perdendo a mão. Então é a segunda vez no ano que o time entra pilhado demais e que a gente, contra o Corinthians, tivemos o Aníbal expulso, e expulso justamente porque estava pilhado, e hoje quase tivemos o Gustavo Gomes expulso. O que aconteceria se o Gustavo Gomes tivesse sido expulso ali? Entendeu? Então assim, um risco totalmente desnecessário. E aí encerrou o primeiro tempo, muito ruim o primeiro tempo e muito inseguro. Novamente, os jogadores estão inseguros, não estão arriscando jogar. O Flaco Lopes, aquele Flaco Lopes estava pegando a bola, driblando vários e tal, simplesmente sumiu nos últimos jogos. Por quê? Porque estão inseguros os jogadores. E outra coisa, senti muito uma coisa tipo assim, joga a bola lá pra frente que o Vitor Roque e o Flaco Lopes vão dar jeito. Não é bem assim. Então, enfim, o time se perdeu completamente, o primeiro tempo foi horrível. Aí, beleza, acaba o primeiro tempo, né? Aí ele vem com o Sousa no lugar do Felipe Anderson, que beleza, eu entendi, de fato eu acho que o Felipe Anderson não fez um bom primeiro tempo, mas assim como o time todo não fez, então ele tentou uma outra jogada. GFT ali na esquerda é bem abaixo do Piquerez, pelo menos ainda hoje pode ser que ele venha a engrenar e tal, mas tá muito abaixo do Piquerez, então a gente sente isso, mas também não dá pra falar que a atuação do Palmeiras ruim foi por causa da falta do Piquerez, né, vamos ser sinceros. O Sousa, uma coisa engraçada que eu vejo também no Abel, que a gente pode tirar do jogo de hoje cadê o Facundo Torres, né? Porque antes de vir o Sousa era o Facundo Torres. O Sousa não tá jogando tão bem assim. E eu não tô vendo mais o Sousa. Desculpa, o Sousa não tá jogando tão bem. Eu não vejo mais ele optando pelo Facundo Torres. O Facundo Torres simplesmente sumiu, né? Principalmente nesses jogos decisivos, tá? Tô falando nesses últimos jogos decisivos. Quando o Palmeiras tava precisando de. Pô, hoje, por exemplo, o Palmeiras precisando de jogadas incisivas, precisando de ataque, não é colocado o Facundo Torres. Por isso que eu tô falando, eu acho que o Abel tá se perdendo na gestão do elenco ali, enfim. Aí nós temos um pênalti não marcado, pra mim foi pênalti, ali na jogada do Murilo, né? O Murilo poderia, é óbvio que era um zagueiro, infelizmente a bola sobrou para um zagueiro na área, no chão, né? Se fosse um atacante, de repente, teria chutado a bola e tal. O Murilo ali, meio que, tu viu que meio que se surpreendeu que a bola sobrou tal, não sei o que, foi cortar o cara do Cruzeiro. Pra mim ali foi pênalti, nem foi chamado por VAR, tá bom? Aí entra um outro ponto que eu quero falar, que é o seguinte, gente, pra ser pênalti pro Palmeiras, daqui pro final do campeonato, cara, os caras vão ter que dar um soco na cara do juiz. O zagueiro do outro time vai ter que dar um soco na cara do juiz e talvez não vai ser pênalti. Então, assim, vai ser embaçado isso, tá? Vai ser embaçado. Já sofremos contra o Flamengo, um pênalti não marcado no Gomes e hoje, pra mim, também um pênalti não marcado. Então, assim, infelizmente, vai ser complicado. Aí depois ele tira o Flaco e o Vitor Roque, acho que já pensando na Libertadores. Cara, eu não sei até que ponto eu concordo. Tirar os dois, eu não sei até que ponto eu concordo. Eu entendo que tem que pensar na Libertadores, eu entendo que tem que pensar na LDU. Mas vamos ser sinceros, cara, o LDU e a Libertadores hoje é uma coisa assim, tá muito complicado reverter 3-0. A gente chega o hoje que era ganhar do Cruzeiro pra ficar bem no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro tá muito difícil, é muito difícil, entendeu? Só que a gente tá na frente, então assim, né? É o que a gente tá jogando naquele momento, então acho que tem que tentar de tudo. Eu acho que tirar o Vitor Roque e o Flaco Lopes, quando a gente tá precisando fazer gol, né? Aí colocou o Bruno Rodrigues, beleza, que ainda tá ali, teve uma bola que ele meteu ali pro Maurício, que sensacional. E o Alan, eu queria entender porque que o Alan não tem mais chance, né? Ele colocou o Bruno Rodrigues e o Alan. Eu queria entender porque que o Alan não tem mais chance de sair jogando, inclusive. Por exemplo, eu acho que todas as vezes que ele tem entrado na direita, ele tem entrado muito bem. Eu acho que ele poderia sair jogando hoje, por exemplo, no lugar do Maurício. Não que o Maurício seja mal, mas o Alan tá jogando muito bem, tá pedindo passagem. Acho que ele poderia ter, de repente... Bom, depois ele vem e coloca o Veiga, né? Complicado. Veiga, infelizmente, mais uma vez não fez nada. Entrou no final ali, não fez. Eu imaginei o que ele faria ali no lugar, na última substituição. Ele poderia ter tirado o Fux como ele tirou, puxado o Alan pro meio, então ficar com o Alan e Andreas Pereira no meio e colocar o Facundo Torres para ir embora pela direita. Não. Ele deixa o Alan pela direita, coloca o Veiga no meio, o jogo passa, começa a tentar passar pelo Veiga e, cara, tem umas bolas ali que o Veiga se embanando e tal. O Veiga não tá, infelizmente, não está com ritmo, não é o momento do Veiga, sabe? É muito triste até toda hora falar do Veiga, toda hora reclamar que o Veiga entrou como titular e tal. Não é nada contra o Veiga, pelo amor de Deus, mas é que assim, cara, a gente tá vendo que o Veiga não tá conseguindo, né? Mas enfim...
Aí tivemos um gol anulado, né? Que aí, pelo que eu vi lá, a central da arbitragem lá falou que foi bem anulado porque a bola tava no chão. Não vi ainda um replay do lance, achei estranho. Que aí, inclusive, entra num juiz, né? Um árbitro. Meu Deus do céu, cara, como picota o jogo. Que arbitragem ruim. Tudo era falta, aí não dá pra entender, ele deu falta do Flaco no Fabrício Bruno, ele deu falta do Sousa no Cássio, enfim, que bagulho ridículo, né? Aí temos que falar também da atitude do torcedor, que bom que a galera achou o torcedor lá e tal. Não faz um bagulho desse, olha só, ajudou o Cruzeiro, né? No momento que a gente tava atacando, o cara vai lá, taca uma garrafinha no Cássio. Dá vontade de tacar uma garrafinha no Cássio? Não vou negar, dá. Mas, porra... Tá ligado? Não, não leva a nada, prejudica o time. Era tudo que o cara queria, né? Aí faz um mise-en-scène e tudo mais, se joga, e o caralho, meu Deus, parece que... É tudo bem, pode até ter doído um pouquinho, não duvido que doeu um pouquinho, vai. Mas, enfim, a gente sabe também que não é pra os jogadores, é foda. Mas burrice, né? Ele queria o quê com aquilo? O que ele achou que ele ia conseguir o torcedor, né? Mas enfim, né? Teve uma atitude... Que bom que identificaram o torcedor, né? Então isso exime o clube de qualquer responsabilidade e tal, mas burrice, hein, o torcedor. Não vamos fazer uma coisa desse, mas tudo bem. A torcida teve uma atitude certíssima ali, de na hora. Já não teve violência também, não tem que também ter violência contra o torcedor. O torcedor foi infantil, foi burro e tal, prejudica o time, mas também não precisa bater no cara e tal. Já foi embora lá, acharam ele, levaram ele lá e fazem o que tem que fazer legalmente e tal. Mas enfim, né? E... Carlos Miguel salvou. Não é que ele salvou naquela defesa, não, que o Caio Jorge, na verdade, mais perdeu o gol do que o Carlos Miguel fez da defesa, porque o Caio Jorge chuta no pé do Carlos Miguel, a verdade é essa. Mas o Carlos Miguel fez uma defesa muito boa numa falta no Cruzeiro, ainda no primeiro tempo, e depois uma defesa muito boa no chute daquele Arroio lá. O cara é Arroio Júnior, mas na verdade o Júnior ele colocou por causa do Neymar, né? Esse cara aí não merecia nem estar jogando, mas enfim. Esse cara merecia estar, sei lá, fazendo o quê. Mas o Carlos Miguel salvou, se não me engano foi até ele que bateu a falta também. Então teve 3 defesas aí, se a gente considerar essa do Caio Jorge, e ele salvou a gente, cara. Então assim, se tinha dúvida, acho que o Carlos Miguel hoje foi o melhor em campo do Palmeiras, talvez até o melhor em campo da partida, né? E salvou a gente de um vexame. Pra mim seria vexame perder pro Cruzeiro com mais da metade lá, metade do segundo tempo, com 1 a mais. O Palmeiras não soube aproveitar 1 a mais. O Palmeiras jogou muito mal, foi muito nervoso, teve pouquíssima chance de fazer o gol. E isso dá medo. Dá medo tanto para a sequência do Brasileiro quanto para o jogo contra a LDU. Mas agora é LDU. Agora é virar a chavinha. Eu acho que tem vários elementos positivos. O Palmeiras em qual sentido? O Palmeiras ele vai muito bem nesse tipo de situação de estar desacreditado, de estar a galera duvidando, a imprensa duvidando, a torcida meio estranha e tal. O Abel acaba indo bem nesse momento, o time muitas vezes reage. Eu achei que reagiria nesse jogo contra o Cruzeiro, não reagiu. Vamos ver, se ganha da LDU, né? Que vamos ser sinceros, ganha, que eu digo assim, se consegue os 3 gols e vai pros pênaltis, ganha nos pênaltis, ou se classifica, se a gente vai pra final, pra mim é um feito muito, assim, sensacional. Eu vou ser sincero pra vocês que eu já tava, pra mim a final era quase como certa. E isso foi um erro da minha parte, mas não que influenciou em nada, tá, gente? Também não vem me culpar que tá errado em pensar que o Palmeiras já estava na final. Não, eu tava confiante que a gente já tava na final. Tava confiante, não comprei passagem nem nada. Até porque a gente nem sabe onde vai ser a final exatamente, né? Mas eu tava confiante, não vou negar. Mas eu sei que o Palmeiras não sabe lidar com o favoritismo, então de algum modo, por algum lado, até acaba sendo bom tudo isso, né? Mas tá difícil a LDU. E vamos ver. Vamos esperar quinta-feira. Depois de quinta-feira a gente vai estar aqui, vamos voltar aqui, vamos conversar. E aí nós vamos ver se a gente vai estar falando de uma classificação para final e um fôlego maior ainda para o Campeonato Brasileiro, ou de uma desclassificação e uma remontada aí, uma reorganização do time para conseguir aí os últimos 9 jogos do Brasileiro, conseguir não deixar a peteca cair e ser campeão brasileiro. Fechou? Pô, precisamos ser campeão dos dois, cara. Eu acho que não dá pra deixar Botafogo ganhar os 2 no mesmo ano, Flamengo ganhando os 2. A gente também tá precisando ganhar os 2 no mesmo ano também. E vamos ser sinceros, cara, eu não quero acabar esse ano aí. Já pensou com a possibilidade do Flamengo ganhar as 2 coisas e a gente ficar chupando o dedo? Meu Deus do céu. Então, vamos lá, gente, vamos apoiar, mas precisa acordar aí. Abel Ferreira precisa voltar aí ao prumo, os jogadores precisam se ligar, não pode acontecer o que o Gustavo Gomes fez, correu muito risco. O Veiga, não é o momento do Veiga, não adianta, tá nervoso, a bola tá queimando no pé. Mantém um time aí, vai com o time que tá encaixando. Eu acho que é Maurício de novo agora, ou até quem sabe começa com o Alão ou começa até com o Facundo Torres, por que não? Na direita, não sei, a direita é o lugar ali que ainda não, né? Até o Andréas Pereira chegou a jogar por ali e tal.
Enfim, vamos com alguma coisa aí. Vamos lá, eu acho que se a gente fizer 1 a 0 aí, sei lá, nos 20 minutos iniciais, até quem sabe nos 30 minutos iniciais, vai inflamar demais o Allianz. Eu acho que, cara, tô ansioso pro jogo de quinta. Era um jogo que, sei lá, se a gente voltasse com um empate, ou até, quem sabe, com uma vitória magra nossa lá em Quito, a gente estaria falando de quinta só pra confirmar a vaga pra final, né? Não, agora virou um jogo bizarro, um jogo que a gente pode ter uma virada épica aí no confronto, se a gente conseguir essa remontada aí, essa contra a EDU. Quem sabe, tô confiante e o Palmeiras já demonstrou que é capaz. Então, comente aí, você tá confiante?